Olá, que alegria estarmos juntos novamente hoje em mais um programa da nossa série Terra, meu amor. Esse programa que se faz presente no braço de comunicação da União Planetária, cujo propósito é trazer pessoas, trazer ideias, compartilhar movimentos, ações que objetivem o cuidado com a Mãe Terra diante de tempos desafiadores como esses que a gente está vivendo. Nosso programa, como sempre, traz entrevistados muito especiais. Eu vou trazer um muito especial para conversar com a gente, mas, como sempre, eu vou iniciar o nosso encontro compartilhando um poema, e dessa vez eu escolhi um poema da nossa querida poetisa goiana, Cora Coralina. E é um poema que se chama Saber Viver. E eu vou compartilhar ele com vocês com muita alegria e emoção, porque eu amo Cora Coralina. Então ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Cora Coralina. Então, é com essa inspiração desse feminino forte, corajoso e ousado que nos convida à vida, que eu quero convidar nosso César Pastorello para estar com a gente. Ele está vindo se encontrar conosco lá do Mato Grosso, lá do nosso Pantanal, encantador, vasto e extraordinário. Seja bem-vindo, Pastorello, ao nosso Terra, meu amor. Que alegria ter você com a gente. Obrigado, Regina. A alegria é minha de poder participar desse programa, que tenho acompanhado e visto o empenho dele em dar visibilidade às questões de preservação, de cuidado com a nossa natureza, como um cuidado conosco mesmo, né? Afinal de contas, nós não podemos nos entender como fora dela, né? E sim inseridos nesse contexto. Infelizmente, entre essas formigas que habitam aqui, nós temos algumas que estão querendo destruir e outras como nós que estamos querendo preservar. Muito obrigado pela oportunidade. Exatamente, não, a gente que agradece. Eu vou falar um pouquinho de você, porque as pessoas vão te conhecer à medida que a gente for conversando, mas César Pastorello, ele é vereador, né, de Cáceres, no Mato Grosso do Sul. Ele é servidor público de carreira, pai de 7 filhos. Olha que coisa bonita. Ele está no segundo mandato dele como vereador e ele teve uma atitude assim que encantou todos nós nos últimos meses, quando ele propôs a criação de um projeto de lei no município de Cáceres, que coloca os direitos da natureza dentro da lei orgânica do município. Né? Isso é algo extraordinário e nós vamos conversar sobre isso, porque se de um lado isso nos encantou completamente, por outro a gente ficou sabendo nessa semana que houve uma reversão de expectativas e que esse projeto de lei lamentavelmente foi revogado. Eu gostaria de começar a nossa conversa a partir da construção desse projeto de lei importantíssimo, que é trazer os direitos da natureza para a constituição, né, da lei orgânica desse município, numa região Uhum. tão importante para o planeta Terra, que é o Pantanal. Então, assim, como que foi essa construção? Você pode contar para nós? Claro, eu sempre digo, né, que a beleza maior de toda jornada que a gente faz é a própria jornada. A construção desse projeto, ela é muito bonita,
porque ela não parte de uma conversa de escritório, de gabinete, mas sim de construção com coletivos, né, e movimentos populares em defesa da natureza, em defesa, alguns coletivos em defesa de rios, né, e outros em defesa do Pantanal como um todo, mas todos eles com um único propósito, de fazer a defesa da natureza como um todo, entendendo o contexto no qual nós estamos inseridos. E, em paralelo a essa iniciativa, nós tínhamos outras iniciativas de legislação comparada, que é um trabalho do vereador, que é o primeiro operador do direito, legislar, né? A função princípio é legislar. E quando nós vamos legislar, nós devemos buscar as boas práticas da legislação. Então, encontramos a legislação na Constituição do Equador, né, que reconhece Pachamama, né, como mãe terra na sua Constituição, a própria Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, uma Constituição, diga-se de passagem, que é um exemplo de Constituição que reconhece todas as autodeterminações dos povos, reconhece a natureza, reconhece tudo que um país deve reconhecer. E também algumas iniciativas no próprio Brasil, de alguns municípios. Então, tivemos uma construção técnica legislativa, tivemos a construção pela demanda dos movimentos populares, nos reunimos, isso a grande beleza da coisa, nós juntamos, né, a parte técnico-legislativa com a parte que é o verdadeiro espírito da lei, que é o fato social, a demanda da sociedade. Tivemos algumas reuniões e chegamos a escolher a via da lei orgânica para a introdução da, dos direitos da natureza na nossa legislação. Por que a lei orgânica? Porque assim como a Constituição do Brasil, né, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, ela está para o país, a Constituição estadual está para os estados, a lei orgânica está para o município. Só não é chamada Constituição estadual porque o ente federativo é só um município. No estado, o ente federativo, o estado de Mato Grosso, são 141 entes federativos, né, entes federados que fazem parte do estado, por isso que é Constituição. Então, a lei orgânica é a nossa lei maior. E, a partir dela, todas as demais devem ser feitas e devem observar. Então, desse movimento coletivo, fizemos as nossas alterações, as nossas propostas de alteração da lei orgânica, introduzindo não só reconhecer direito da natureza, que a gente pode reconhecer direito de qualquer pessoa, por exemplo, seja fora do nosso meio, mas reconhecendo a natureza como titular detentora de direitos, ou seja, que ela possa postular direitos. Tanto que uma fase posterior a esse processo, na qual nós estamos, né, bem avançados ainda, já é a definição, Regina, de quem representará a natureza para pleitear seus direitos. Porque uma coisa é eu dizer, olha, a natureza ela tem capacidade, ela vai ser postulatória, ela vai poder pleitear, né, seus direitos, mas ela vai ter que ser representada por alguém, como todas as pessoas são representadas por advogados. Então, quem serão os advogados da natureza em cárcere? Nós estávamos já nessa fase, quando infelizmente teve o ocorrido. Mas foi uma construção muito bonita, tivemos audiência pública, tivemos participação maciça, principalmente dos pequenos produtores, que são verdadeiros guardiões da natureza, os pequenos produtores da região de Cáceres, porque eles reconhecem que sem a natureza eles não vão deixar legado para seus descendentes. Tivemos, obviamente, participação dos institutos, Instituto Federal do Mato Grosso, UNEMAT, na Universidade Estadual do Mato Grosso, assim, a participação dos ambientalistas, obviamente, fortemente, e de outras instituições, principalmente destacar aqui o Instituto Gaia, né, que é um instituto também sediado em Cáceres, e a Sociedade Fé e Vida, que ela consegue aglomerar vários comitês populares de defesa ambiental. Sim, nossa, que processo bonito. Então, assim, se eu pude entender bem, vocês mobilizaram a sociedade civil, envolveram comunidades, envolveram academia, envolveram vários segmentos da sociedade, realizaram audiências públicas, reuniões para discutir toda essa problemática tão rica, né? E vocês conseguiram aprovar por unanimidade, pelo que me consta, esse projeto de lei, e, de repente, nessa semana, ela foi sumariamente revogado, né, a partir de uma movimentação de alguns
grupos, né? Mas antes de avançar nessa direção, eu gostaria de dizer que me tocou muito profundamente no encaminhamento do projeto de vocês, na justificativa, quando você diz assim: a proteção dos direitos da natureza é uma questão fundamental para garantir a sustentabilidade e a sobrevivência do planeta Terra. Embora os seres humanos dependam da natureza para sobreviver, muitas vezes a tratam de maneira irresponsável e prejudicial. Para promover a proteção da natureza e de seus direitos, é possível propor um projeto de lei específico para esse fim. Então, acho que esse parágrafo ele enuncia um propósito edificante, e eu vou te dizer, Pastorello, que esse é um movimento mundial, né? Porque, ainda mais agora com as mudanças climáticas, que estamos chamando agora de emergência climática, né? E diante do cenário mundial que olha para o Brasil e reconhece que aqui nós temos 5 biomas que são fundamentais para o equilíbrio dinâmico e sistêmico da Terra, do qual o Pampa é um, Mata Atlântica é outro, Pantanal, Caatinga, Cerrado, e temos ainda 8 mil quilômetros de costa, não é? Então, assim, vocês, ao enunciarem isso em Cáceres, vocês estão propondo os direitos da natureza, tendo essa visão planetária e, ao mesmo tempo, uma ação pontual num bioma importantíssimo, como é o Pantanal. Então, eu gostaria de que, assim, só abrindo um parêntese, que você contextualizasse o território de Cáceres. Aonde que fica Cáceres? Qual é o cenário, qual é a relevância de Cáceres dentro do Pantanal? Então, Cáceres é uma cidade que tem, né, no seu território, é o maior município do Brasil, comportando o Pantanal. Tem aqui o Rio Paraguai, que não é onde o Rio Paraguai nasce, mas é onde o Rio Paraguai toma volume com os seus afluentes, seus principais afluentes, né? O Rio Cabaçal, Rio Jauru, e ele alaga, é quem primeiro faz, né, o alagamento, vamos dizer assim, do Pantanal, do Alto Pantanal. Tanto que aqui é chamada região de Alto Pantanal. E esse alagamento do Pantanal, que é sazonal e é esperado, e é com que nós já nos acostumamos aqui, que são o pulso das águas, né, que é o momento em que toda uma planície ela fica alagada, deixa material nutritivo, inclusive, nesse território, depois ela seca e toda essa área é utilizada pela nossa fauna. Mas ela hoje sofre as consequências daquilo que lá na Eco 92, quando se falava de mudanças climáticas, as pessoas julgavam que seriam efeitos para 200 anos, 100 anos, 200 anos. Ou seja, continuar explorando, continuar emitindo gases, continuaram desmatando, continuaram substituindo florestas por pastagem e por agricultura, e hoje nós temos a consequência. Olha quão grave está. Quando a gente falou de emergência climática, muita gente pensa porque elevou a temperatura 1 grau. Porque o mês de julho foi o mês mais quente da Terra, né, que se tem medido. Hoje, no ano de 2023, o Pantanal do Mato Grosso perdeu 15% do seu volume de água. Veja bem, não estamos falando do espelho de água. O espelho d'água diminuiu em 60%. Ou seja, nós temos uma redução de 60% do espelho de água, da área que era alagada. E o volume de água diminuiu 15%. Por que se dá isso? Por conta não só da mudança climática, mas também do desmatamento. As águas que descem nos rios, elas sobem pelas florestas, são os chamados rios voadores. E isso dessas florestas nós destruímos. Isso daí causa um esvaziamento mais rápido do Pantanal, consequentemente, alterações climáticas também. Então, aquilo que a gente falava, hoje nós estamos vivenciando, então nós estamos numa emergência muito mais emergente do que as pessoas pensam. Por isso, quando a gente trata de direito da natureza, e por isso o preâmbulo, né, que você leu do projeto, nós estamos falando de preservação de uma parte da natureza que é a própria humanidade, que sem, né, essa condição
da natureza, nessa condição de existência, a própria humanidade está fadada, né, está ameaçada. Por isso que nós fazemos essa introdução, fizemos esse proeme, até na ideia de tentar cooptar aquelas pessoas que não têm tanto altruísmo para pensar em meio ambiente, mas que pelo menos pensem em si mesmo, pensem nos seres humanos. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Eu acho muito importante o que você está trazendo, e eu devo dizer a você que eu lamento profundamente que vocês tenham vivido esse retrocesso, porque vocês despertaram discussões riquíssimas aqui na região de Brasília, no Sudeste, em todas as redes que eu participo, todo mundo ficou comentando nas redes sociais o seguinte: temos um município que vai dar um exemplo de sensibilização de que é possível existir boi verde nesse país. Exatamente, É que é exatamente. possível existir uma relação entre produção, né, entre a pecuária e a natureza. E aí a gente vê, de repente, que assim, essa reversão de cenários, ela, de fato, gera uma perplexidade, por um lado, e, por outro lado, Pastorello, ela nos lembra o seguinte, que, por exemplo, você trouxe a questão da Bolívia, né, e do Equador. Na Carta Constitucional do Equador, quando o Alberto Acosta escreveu, colocou os direitos da natureza na Carta Constitucional, ele fez isso no movimento realmente integrando diferentes segmentos da sociedade, como você fez, né? Como vocês fizeram aí. Então, o processo que vocês vivenciaram para propor isso é absolutamente legítimo e tem tido, vamos dizer assim, outros exemplos no Brasil, aliás, no mundo, como, por exemplo, na Colômbia, o rio Atratos, né, Uhum. ele tem os direitos constitucionais, né? O rio Wanganui, na Nova Zelândia, os índios Maori, que são uma etnia muito representativa na Nova Zelândia, são a voz daquele rio. O Ganges, tem trechos do Ganges que têm a observância também como direito, como sujeito de direitos, né? Então, o que você está trazendo é algo muito importante, porque, de fato, hoje em dia não tem como pensar produção econômica, economia sem pensar sustentabilidade. E isso de achar que o desenvolvimento pode ser um gráfico exponencial, sem considerar a sociedade e o meio ambiente, isso já está arriscado, né? Ainda mais diante dos cenários que a gente está vendo de segurança hídrica, não apenas no Mato Grosso, né? A gente está vendo segurança hídrica em locais que antigamente eram abundantes de água, né? Como o Sudeste do Brasil, que antigamente a seca era só no Nordeste, né? Agora a gente vê que tem seca no Sudeste também. Então, assim, é uma questão nossa de responsabilidade, e vocês, que são representantes da sociedade, né, em instâncias como Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, vocês são a voz, né, da sociedade. E a sociedade, de fato, anseia que a representação nossa seja realmente vanguardista, no sentido de assegurar a vida, porque é disso que a gente está falando agora. E é a vida humana, né? Porque outras Uhum. formas de vida continuarão, né? A questão nossa é assegurar a vida humana, né? Que pertence a essa teia de relações. E eu achei muito interessante que vocês também, para justificar o encaminhamento desse importantíssimo projeto, vocês colocaram alguns valores, né? Como vocês trouxeram os valores da interdependência dos seres humanos com a natureza, né? Trouxeram a questão da sustentabilidade como figura, também a questão da responsabilidade ética,
Isso é algo muito importante de ser colocado para as políticas públicas, né? Eu acho que cada vez mais a cidadania brasileira está atenta a que seus representantes assumam suas responsabilidades éticas, né? E também a questão da saúde e do bem-estar, que não, você não cria saúde para a população criando postos de saúde. O conceito de saúde está cada vez mais ampliado, diz respeito à alimentação, a respirar, a água potável, né? Também um outro ponto muito importante que eu achei da justificativa de vocês foi a questão da preservação da biodiversidade. Enfim, vocês trouxeram realmente argumentos de ponta, e eu devo dizer a você, Pastorello, e eu acho que eu estou falando por todo o movimento ambientalista que vibrou com ênfase a conquista de Cáceres, que nós esperamos que esse movimento que vocês iniciaram aí, que ele se expanda pelo Brasil, que outras câmaras de vereadores prestem atenção ao que vocês fizeram, ao que vocês promoveram, ao que vocês estão fazendo, porque eu quero crer que essa reversão de cenários, que essa reversão de expectativas seja parte de um processo democrático de diferentes olhares sobre uma mesma problemática, né? Mas que seja figura a questão essencial, que é a vida, não é, Pastorello? Então, assim, eu gostaria que você trouxesse para nós como é que foi esse cenário dessa reversão de expectativas e como que vocês pretendem prosseguir nesse movimento tão forte e bonito. Vou falar assim, só que antes, quando falou dos valores, inclusive tenho que fazer um adendo nisso, tudo que está na justificativa, nós, obviamente, materializamos na alteração da lei orgânica. Então, quando a gente fala da questão da interdependência, nós mudamos um conceito que para algumas pessoas parecia sem sentido a gente falar na lei orgânica, tirar educação ambiental e introduzir educação ecológica. Isso para algumas pessoas falam, nossa, mas mudou a mesma coisa, porque as pessoas têm que entender meio ambiente é uma coisa e ecologia é a inserção de nós mesmos, ou seja, o exercício dessa interdependência no contexto, né, da natureza. Então, a justificativa do projeto, ela é realmente uma justificativa do que está lá no texto, do que foi amplamente debatido. E por falta de conhecimento disso, é que nós vimos esse movimento de pecuaristas chegarem a dizer que a absoluta falta de argumentos de que, com a manutenção dos direitos da natureza na lei orgânica, eles não iriam poder combater a cigarrinha nas passagens que acontece agora na seca. Mas isso assim, é uma fake news tão gigantesca, como se diz, é um bicho-papão com o qual essas pessoas que são anti-ciência já estão acostumadas a usar. Então, cria o bicho-papão, fala assim, ó, Cáceres agora tem a lei que não vai permitir matar a cigarrinha no pasto. A cigarrinha ela vai ter liberdade para continuar destruindo o pasto, não vai poder usar agrotóxico, não vai poder veneno, é defensivo, nada. Tem nada disso no texto da lei, você conhece a lei. Mas com isso conseguiram mobilizar um monte de pecuarista que foi lá e pressionou, e o termo é esse, um monte de vereadores, inclusive os que já tinham sido signatários da própria lei, para votarem pela revogação. Então, é um retrocesso para Cáceres? Não, porque nós avançamos muito e a revogação foi um retrocesso pouco, foi um recuo pequeno. Como você disse, nós trouxemos uma grande discussão, conseguimos fazer a mobilização da sociedade, conseguimos colocar na cabeça das pessoas que nós não somos aqui o mundo, né? A nossa visão não pode mais ser antropocêntrica, que nós temos que nos entender inseridos, né, dentro do sistema ecológico, e conseguimos avançar um pouco mais com a aprovação da alteração da lei orgânica, e aí tivemos essa alteração revogada. Nós avançamos muito com a aprovação da, da, dos direitos da natureza na nossa lei orgânica, porque nós trouxemos toda essa discussão, trouxemos tecnicamente todo esse avanço na parte legislativa, juntamos muitas boas ideias e fizemos o que eu considero, conheço todos os outros municípios que introduziram, e com todo respeito a todos eles, mas até porque nós fizemos depois deles, nós conseguimos fazer uma coisa melhor e mais completa, né? Um modelo realmente, por enquanto, que é o que a gente precisa em casa. Então, ter isso revogado não é um retrocesso, é um recuo.
mas é um recuo do que a gente já avançou muito. Mas é um grande avanço, mesmo a revogação. Veja, nós não perdemos. Ou a gente ganha ou a gente aprende. É um grande aprendizado para os demais municípios e estados que pretendem reconhecer os direitos da natureza nas suas legislações, de saber quem é a oposição. Em quem nós vamos identificar possíveis opositores a esse projeto. Isso é muito importante, porque se nós conhecemos quem é contrário, facilita o nosso trabalho também de solidificar, né, a nossa legislação. Então, é um avanço para os demais. E a gente vai estar sempre à disposição para essa discussão, inclusive com os demais municípios. Justamente, Pastorello, gostei de te ouvir, porque essa é a beleza da democracia. Essa é a beleza da democracia, é o fórum de reflexões, de avanços, de recursos, onde as pessoas participam ativamente. Então, o que eu acho bonito é o seguinte: na verdade, há alguns anos atrás, o físico Fritjof Capra disse que nós, como humanos, precisávamos viver uma alfabetização ecológica. Então, todos nós, na verdade, somos aprendizes da ecologia, somos Uhum. aprendizes de como a natureza funciona. Então, hoje em dia, para que nós possamos fazer frente às emergências climáticas, a gente tem que aprender com a natureza, né? E nada mais educativo do que você criar fóruns de reflexões, de discussões, onde pessoas tragam pontos de vista diferentes e que você possa ter uma dialética de troca de ideias, né? Nossa, Pastorello, a gente teria tanta coisa para falar. É, eu gostaria de deixar os nossos últimos momentos para você fazer uma convocação às pessoas para que abram suas mentes e seus corações para esses novos tempos em que nós estamos diante de desafios contemporâneos gravíssimos, mas que nós precisamos encontrar as soluções e dar encaminhamentos positivos a eles. Então, assim, como uma pessoa pública, um servidor público, alguém que legisla com as políticas públicas, gostaria que você mandasse sua mensagem para nós aqui, fechando o nosso programa. É uma honra fazer esse fechamento. Primeiramente, dizer, então, a todos os espectadores do Terra Meu Amor, que nós temos que, antes de tudo, sermos otimistas. Nós temos desafios, mas nunca houve na história do mundo tanta preocupação, tanta pauta, tanta importância dada à questão ambiental como agora, porque até aquelas pessoas ou aquelas entidades que não se preocupavam com isso estão literalmente sentindo na pele as consequências da inconsequência de atos passados. Portanto, nós estamos num excelente momento para a gente tentar frear o que tivemos de prejuízo até agora e começar, talvez, a recuperar. Isso passa principalmente pela conscientização individual, em grupo, em coletivo, e nas políticas públicas para a gente fazer políticas públicas para a gente efetivar tudo isso. Não existe lá fora. Nós estamos destruindo o mundo que é o único que nós temos. Nós temos todos os nossos descendentes que dependem dos nossos atos de agora. Sim, então, com essa mensagem de convocação a essa consciência de pertencimento à teia da vida de todos nós, e também esse convite que o Pastorello nos fez agora para trazermos a nossa corresponsabilidade no desenho de um futuro harmonioso, solidário e fraterno, nós terminamos o nosso Terra, Meu Amor, agradecendo mais uma vez a você, Pastorello, pela sua presença, gratidão, e a você que esteve com a gente até agora, até o nosso próximo encontro do Terra, Meu Amor. Até lá. Tá.